Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Estou começando aqui mais um episódio do podcast Smart Supply, podcast que auxilia a indústria a realizar previsão de demanda mais eficiente. E para isso, falamos sobre inovação, boas práticas, inteligência artificial, como não, né? Meu nome é Igor, sou o CEO da E-Systems e hoje eu tenho o prazer de receber a Marcela Issa, diretora de marketing e vendas na MAN Brasil, para falarmos do papel transformador da área comercial no planejamento de demanda. Seja muito bem-vinda, Marcela. Grande prazer estar com você hoje aqui. E para começar, gostaria de pedir que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória, de sua carreira, para que a nossa audiência conheça um pouco melhor de você. Obrigado. Obrigada, Igor, pelo convite. É um prazer para mim estar aqui, falando com você. E, bom, falando um pouquinho de mim, eu atualmente estou como diretora de marketing e vendas aqui na AMAN, que é uma marca de produtos para bebês. E falando um pouquinho da minha trajetória, eu comecei a minha vida, sou formada em comunicação, fiz MBA em gestão, mas comecei minha vida na área comercial. Então, já comecei minha vida profissional na área comercial, trabalhando na Coca-Cola FEMSA. Depois eu migrei para o marketing, passando por indústrias, né? Indústrias de bens de consumo e também varejo, marcas aí como Nestlé, Três Corações. E aí, mais recentemente, entrei na MAN, mais recentemente, não tão recentemente, já faz 6 anos que eu estou na MAN, aí na área de marketing e comercial. Muito legal, obrigado. Parabéns aí pela trajetória. Super importante aí o papel da área comercial em qualquer empresa. Só que, ao mesmo tempo, você está tendo uma dinâmica diferenciada na MAN, né? Então, não é comum o time da área comercial acabar puxando evoluções na visão de previsão de demanda. Normalmente é a logística ou ali o time do financeiro. Então, queria ouvir de você o que que te levou a investir, alocar uma pessoa do time para realizar mensalmente a previsão de demanda da MAN. Olha, até em outras conversas que a gente já teve, quando você me contou isso, eu achei curioso, né, o fato da área comercial não se envolver tanto numa previsão de demanda, né? Eu acredito que é total interesse da área comercial ter produtos disponíveis para vender, né? Então, especialmente no nosso caso, que são produtos importados e a gente precisa, e a gente tem um lead time aí de 4 meses, mais ou menos, entre receber o produto, entre fazer o pedido e receber o produto, a gente sofrer com ruptura é algo que é imaginável, né, para a área comercial. Então, quando a gente desde o começo aí da nossa parceria, a gente conversou sobre isso, foi algo que me chamou bastante atenção. Então, na minha percepção, é algo que toda a área comercial deveria se preocupar, né? Ter uma previsão de demanda correta, claro, se você fala do ponto de vista da fábrica, do ponto de vista de logística, obviamente é muito importante, porque são KPIs, muitas vezes, que estão ali no dia a dia dessas áreas, mas quando você fala da área comercial, você ter o produto disponível para vender faz toda a diferença. Então, esse processo, ele na MAN, desde que eu né, desde que eu estou na empresa, e antes disso, ele sempre foi da área comercial, a área comercial sempre se envolveu, e hoje em dia a gente procura ter um fórum até mais equilibrado, falando de área comercial, de planejamento de vendas, também com logística, importação, para a gente ter aí visões complementares dentro desse processo. Ah, bem legal, bem legal. A área comercial, basicamente em todas as empresas, ela participa, né, do planejamento de demanda, até porque, na maioria dos casos, é o time comercial que fornece os principais números. Mas o diferencial da MAN, e seu também, foi a área comercial ser a protagonista para a evolução do planejamento de demanda.
Então, procurar um fornecedor, procurar um software, tem uma pessoa do time alocada para fazer isso. Então, isso, na maioria das configurações organizacionais, não é tão presente, não é uma diretiva da área comercial. Então, esse caso específico da MAN é bem interessante, até porque pode, contribuir e influenciar outras pessoas executivas a tomarem essa dianteira também em suas empresas. E aí, pensando nessa visão mais pragmática, executiva, né, uma vez que você conseguir implementar essa rotina de previsão de demanda mensal, quais ações você tomou e quais impactos você percebeu na operação em ter uma assertividade, uma visão melhor dessa demanda futura de vendas? Legal. Só para contextualizar um pouquinho, né, os produtos para bebês, eles têm bastante especificidade, né? Então a gente trabalha com chupetas, com mamadeiras, e aí quando você fala de mamadeira, você está falando de um bico de mamadeira, um tamanho de mamadeira, então um bico 1 é diferente do bico 2, que é diferente do 3, obviamente. Mas em geral, você precisa ser muito assertivo em ter os produtos adequados, porque a mãe, quando ela vai comprar o bico 2, ela não adianta você ter o 1 e o 3, né? Ela quer o 2. É, os produtos, em geral, têm cor, né? Tem rosa, azul, tem cor neutra. Então, muitas vezes, ainda é comum você ver que tem exatamente esse é o tamanho que eu queria, mas é rosa, eu queria azul. Então, a gente tem uma quantidade de produtos que ela não é tão grande, mas isso se desdobra em muitos SKUs. Então, essa sempre foi uma dor muito grande nossa, porque não adianta nada eu ter um monte de chupeta 16 mais e não ter chupeta 0 a 6, e tem a mãe de um bebê que é, né, de um bebê de 0 a 6 não vai usar uma chupeta de 16 mais e vice-versa. Então, a gente acaba tendo poucos produtos, mas desdobrando em muitas variantes, né? Então, uma dor sempre muito grande nossa foi entender por SKU. Tem produtos que giram mais rápido, produtos que giram mais devagar, então a gente sempre acabava errando um pouco a mão nisso. Esse processo, né, esse processo até chegar onde a gente está hoje, foi um processo tão doloroso quanto. A gente trabalhava muito com planilha de Excel, fazia média de vendas, e eu acho que quando você vai por aí, claro, existe uma inteligência nisso, né? Mas a nossa marca não estava tão distribuída, então às vezes tinha uma grande introdução numa rede de farmácias e aí destoava totalmente aí essa venda. As vendas não são vendas regulares, não são vendas mensais que a gente faz para o varejo, são vendas trimestrais de modo geral. Então sempre foi muito difícil, né, caminhar com a previsão de demanda nesse aspecto. E a gente sempre fazia, bom, tem que mandar alguma previsão, vamos mandar uma previsão baseada nas vendas. A gente evoluiu para uma venda por SKU, né, de uma análise mais detalhada por SKU, dada essa complexidade que a gente tem, por SKU, por cliente. E aí a gente foi entendendo que isso levava muito tempo e era muito impreciso, né? Levava muito tempo da equipe comercial, era extremamente impreciso. E a gente, por isso, foi procurar algumas opções no mercado do que poderia ser um pouco mais efetivo para a gente nesse sentido. Então, eu digo que essa caminhada foi uma caminhada longa, porque a gente também foi aprendendo e a gente também foi evoluindo como marca ao longo desse tempo. Acho que essa dor que a gente sentiu dentro da equipe comercial se refletiu obviamente, nessa procura por, puxa, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai procurar uma solução que faça sentido para a gente e que a gente não tenha que dedicar tantas horas, né, e não ser efetivo? O problema não é nem dedicar tanto tempo, né? Dedicar muito tempo e não ser efetivo. Então, a gente foi entendendo e construindo isso ao longo do caminho. Acho que um grande aprendizado que a gente teve é que a gente não deveria tratar isso por nível de SKU. Então, acho que com essa implementação que a gente teve, né, e aí a gente já trabalha há alguns anos juntos, a gente já foi entendendo que dava para tratar
apesar dessa crença que a gente tinha inicialmente de que não dava para tratar por SKU, a gente começou a entender que dava sim para fazer, olhar mais macro para as categorias ou para o tipo de produto, né, para a segmentação de produto. Então, acho que esse já foi um aprendizado muito grande. Outro aprendizado que eu acho que é bacana da gente, né, é realmente o fato da gente ter uma assertividade maior, né, ter uma curacidade maior na previsão da demanda, sem efetivamente ter que ter uma dedicação tão grande de horas, né? Então, acho que isso para a gente também foi algo extremamente positivo e valioso que a gente foi aprendendo ao longo do caminho. Então, a gente pode ter algo melhor com uma dedicação menor, mas isso envolvia aprender novos KPIs, aprender outros tipos de olhares ali para o número que a gente não tinha anteriormente. Fui longe, não sei se respondi a sua pergunta, mas acho que foram 2 aprendizados que a gente teve aí no nosso caminho. Respondeu, sim, ficou super claro. E um ponto bem importante que você trouxe no começo é a importância do mix. Você acertar o volume, mas errar o mix, muitas vezes você não tem como passar esse volume para frente, e aí esse estoque acaba tendo um giro menor, né, no cliente de vocês, e isso pode não afetar a venda no curto prazo, mas no médio prazo isso tem um preço. E no caso de vocês e clientes que têm uma faixa específica ali de consumo, pode até afetar a própria marca, né? Porque não tem um produto, aí abre uma margem para testar o concorrente, e aí acontece aquele boca a boca que a gente não quer, porque no fim a gente quer o pessoal falando da nossa marca e não dos outros. Então é bem importante. E aí, na hora que se trabalha o mix, principalmente, vamos colocar no nível SKU na mão, né, no Excel, aí a complexidade acaba explodindo, e foi o que você falou do tempo, e aí o tempo acaba comprometendo também a assertividade. Então, aí você já trouxe, né, tendo uma máquina, um software, um IA, para fazer esse trabalho de base no nível SKU, vocês conseguem ter confiança para trabalhar nos grupos de produtos e aí ser muito mais assertivo, muito mais eficiente, tanto no tempo quanto nas ações. Então, sim, respondeu muito bem. Olhando em outro ângulo, né, então tem a área, tem as pessoas, mas no fim a empresa paga, né? Então, como é que você internamente, até para ajudar outras pessoas, como é que você tem justificado esse investimento em uma solução de inteligência artificial, ou seja, no caso é mensalidade, mas esse investimento, né, é, do ponto de vista da organização, da MAN, do orçamento? Em geral, a primeira vez sempre dói mais, né? A gente sempre coloca isso como quando é um adicional, sempre a dor vem daí, né? Acho que a gente colocar isso como um investimento adicional, se baseou basicamente pela questão da curacidade, né? Eu acho que você comentou muito bem. A gente tem esses 4 meses de lead time que permitem que a gente tenha pouca margem de erro, né? Então, falando, puxa, eu estou prevendo agora algo que vai chegar daqui a 4 meses, né? A gente nem sabe, segundo semestre já, né? Então, muita coisa ainda pode acontecer nesses 4 meses. Depois eu posso até contar um pouquinho mais como foi a pandemia para a gente, porque foi um pouco, foi um momento difícil, né? De incertezas aí. Mas, enfim, voltando aqui, acho que a gente, a primeira vez, sempre quando você fala, puxa, eu quero colocar um software, eu quero colocar um sistema para me ajudar a ter um nível de acuracidade maior, assusta. Mas eu acredito que a gente estava num momento também de estoques que eram estoques relativamente altos, exatamente porque a gente, né, errava no nível SKU, a gente acabava tendo um SKU que não girava, e a gente tinha um estoque muito longo, de muitos meses, rupturas, por outro lado, de itens curva A. Então, a gente estava num momento bastante crítico que, olha, precisamos realmente fazer alguma coisa. E aí, nesse momento, a gente acaba conseguindo justificar um pouco mais
ter um investimento maior. Claro que com o passar do tempo, você tendo uma curacidade maior, você mostrando em resultados, que a gente tem resultados excelentes ali, né, nesses anos, né, nessa evolução de redução significativa e de acerto maior do forecast, isso acaba se pagando. Você paga menos estoque, posição pallet, você tem menos necessidade de uma urgência de entrega de produtos, então, né, você consegue fazer o trâmite aí normal, de importação. Então, você acaba mostrando depois com números que é possível ter savings, justamente porque você fez um investimento, e obviamente tem a questão de tempo das pessoas, né? A gente é uma equipe super enxuta, então para mim, quanto mais o comercial também estiver ali na rua gerando negócios, é muito melhor, né? Ótimo, ficou super, super claro. E aí você citou, né, alguns pontos de evolução, né? Redução de estoque, redução de ruptura, é, não precisar ter esse efeito, vamos colocar assim, de urgência do ponto de vista de importação, então seguir o trâmite normal, você reduz o custo de importação. E aí a gente entrando aqui, compartilhando um pouco, né? A MAN, ela não tem fábrica no Brasil, então todos os produtos são importados da Europa, basicamente com lead time de 3 meses. Então isso é mais um desafio, né, específico da operação da MAN, que necessita esse planejamento antecipado, por isso que acabava-se tendo esses desafios de altos estoques quando a previsão era mais alta do que realmente a demanda ocorria, e o oposto também tinha um planejamento, o produto tinha um desempenho melhor, e aí acabava que para você conseguir repor esses estoques ali 3, 4 meses, então você tinha aquele período também que acaba rompendo. Então, essa visão, essa visibilidade mais assertiva é importante, e um time compacto também, como você falou, né? Quanto menos o pessoal tiver em planilha, quanto mais estiver vendendo, melhor. E muitas empresas acabam não olhando, né, a quantidade de horas que o time comercial, como um todo, os gerentes comerciais, o pessoal que está na ponta mesmo, acaba trabalhando todo mês para gerar um planejamento de demanda que nem tem essa curacidade toda, e no fim eles poderiam, esse conjunto de pessoas poderiam estar vendendo, e gerando mais valor para a organização. Esse é um ponto também importante que muitas vezes é, não é contabilizado como investimento também. Então, Ô, Igor, até é, é interessante falar que na MAN, efetivamente, quem foi em busca de opções, assim, foi a pessoa que trabalhava com planejamento, né? Ela se incomodou com o tanto de horas dedicadas a isso. Não que não fosse importante, eu acho que pelo contrário, ela entendeu realmente a importância, mas ela foi atrás de falar, tem um jeito melhor de fazer isso que a gente está fazendo, com toda certeza. Então, acho que também tem essa inquietude das pessoas de entenderem que dá para fazer melhor, né? Então, acho que no nosso caso, especificamente, teve isso também, que é bastante importante de ressaltar. bem importante mesmo esse protagonismo do time, né? E essa inquietude positiva de buscar fazer melhor. Pô, é uma das melhores fontes de inovações, né? É o time que realmente está ali na ponta operando. Exatamente. O que que você poderia compartilhar com a gente de evoluções, operacionais, KPIs, financeiros, nesse tempo que vocês conseguiram, tanto em reduções de horas também, de trabalho, que vocês conseguiram nesses anos de utilização desse sistema de inteligência artificial para planejamento de demanda? Tá. Olha, eu não posso abrir tantos números, mas, Claro. assim, de modo geral, eu posso dizer que de de bate-pronto, toda a equipe comercial ficava pelo menos 2 dias dedicada, no começo de cada mês, então todos os gerentes, os executivos de conta ficavam dedicados a essa atividade, então a gente está falando aí de 16, 20 horas aí, né, só nessa atividade. Isso a gente substituiu por uma reunião, de consenso, né, então
Isso já deu uma enxugada enorme na quantidade de horas e disponibilidade do time comercial para outras atividades. Isso é É, 16, 20 horas por por pessoa. pessoa, por Quantas pessoa. pessoas tem esse time? A gente está falando de 7, 8 pessoas, então a gente está falando aí de uma quantidade bastante significativa de redução de horas, né, de dedicação para outras coisas. Então, acho que esse já seria um KPI aí interessante da gente observar. Outro ponto é a questão da efetiva redução de estoques que a gente tem, de estoques de longo prazo, né? Claro, a gente foi criando aí ao longo do tempo também estoques de segurança, políticas de estoques de segurança, então a gente também tem um pouco isso, mas a gente hoje tem muito menos produtos que estão numa situação, a gente quase não tem produtos que estão numa situação crítica de vencimento, a gente nem fala mais sobre isso, não é um assunto que a gente trata mais na manhã, né? Vencimento de produtos. E olha que a gente tem produtos de vencimento de 5 anos, o prazo de validade ele é longo dentro dessa categoria. Então, esse para mim também é um assunto que a gente nem fala mais sobre isso, porque a gente está com um estoque mais ajustado. Isso também é interessante dentro do nosso segmento, porque a gente trabalha com coleções, né? Então, a Chupeta tem a coleção do ursinho, daqui a um ano a gente muda essa coleção, não é mais ursinho, é o outro animal que tiver na moda, ou outra estampa. Então, a gente trabalha bastante com isso, e acho que isso também é legal, porque isso muda o PDV, muda o desejo do consumidor aí por outros produtos. Então, a gente também tem um produto, então isso acaba sendo mais qualitativo, mas a gente acaba tendo um produto mais novo na gôndola de modo geral, isso impacta positivamente marca. E aí que eu posso te falar de redução, a gente teve redução de pelo menos metade do erro que a gente tinha ali em grandes números, a gente errava quase 50% e a gente está em menos de 25%. Então, assim, a gente já teve consolidado, aí a gente já está num nível muito mais saudável e que é manejável aí dentro do nosso escopo, aí né, dentro do que a gente gosta de trabalhar, né? Ah, excelente, excelente. E esse ponto também, vamos trazer outro ângulo, né? Das inovações, né? Lançamentos. Então, por mais que seja uma estampa, mas é outro SKU. Então, se a empresa ela monta um estoque significativo e você tem que trocar esse produto, é uma descontinuidade, às vezes, para você conseguir consumir esse estoque, tem que dar desconto. Então, são pontos que acabam, de certa forma, afetando a margem da empresa, e se o estoque está ali ajustado, não tem nem a ruptura, né? Mas também tem mais flexibilidade de tomar essas mudanças mais rápidas e estar sempre com um produto, como você falou, novo, né? Um produto mais recente na gôndola, sempre chamando a atenção do cliente, pensando ali numa concorrência que está trabalhando mais, naquele mais do mesmo ali, o pessoal já passou 10 vezes e é sempre o mesmo produto e o outro produto tá chamando. Tem muito isso com coisa de criança, né? Quem faz muito forte esse trabalho é a Lego. A Lego, nossa, tá sempre mudando as coleções. Eu tenho uma criança de 6 anos, então meio que assim, se gostou, basicamente você tem que comprar aquele Lego, porque senão em X tempo acaba e Deus sabe quando volta. Exato. Então eles usam isso super a favor deles mesmos, né? Criam esse senso de urgência que se você não adquirir ali, é capaz de você voltar outra hora e não ter aquela coleção. Então, que bom, super positivo esse impacto também, principalmente para empresas que têm essa taxa de inovação mais intensa, né, como até cosméticos. É, e queria aqui, para a gente caminhando para finalizar a nossa conversa, quais sugestões você deixa para outras pessoas executivas, principalmente ali da área comercial, mas também de outras áreas, como avançar, como começar esse avanço no planejamento de demanda, no planejamento de demanda usando um software, como é que essas pessoas podem, e aí pensando muito também em lições aprendidas, como você colocou também no começo, ajudar, porque com certeza
um bom planejamento de demanda vai deixar a empresa mais eficiente, pô, empresas mais eficientes com certeza são mais positivas para o país. Então, como é que você pode contribuir aí com quem está assistindo a gente? Com certeza. Olha, a gente persegue aqui uma ideia que é a gente conseguir medir efetivamente o que as ações que a gente faz ao longo, né, dos períodos, então ações, tanto ações comerciais, ações de marketing, ações de vendas, como que isso efetivamente afeta a nossa venda? Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo quer fazer, né? Acho que hoje a gente, obviamente, tem um pouco mais de possibilidades, até pelo digital, então você consegue ver taxa de conversão, então você consegue medir algumas ações de maneira digital, né? Especialmente em e-com, mas o varejo físico ainda a gente não, essa sensibilidade ela precisa ser construída, e eu acho que ela é construída caso a caso, né? Então impacta sim qual é a estampa do produto que a gente tem, mas impacta também se a gente faz uma ação de rebaixa de algum item, ou se a gente faz uma ação de incentivo para cadastro de algum item, ou se a gente faz uma comunicação específica. E eu acho que a grande dificuldade que a gente, como empresa, não só a gente, mas acho que de modo geral o mercado tem, é entender esses impactos. E eu acho que você construir isso é, junto com a previsão de demanda vai fazendo com que você tenha um pouco mais de clareza ao longo do caminho e para o futuro. É realmente pavimentar um pouco algumas coisas para você tomar decisões no futuro que sejam melhores também. Puxa, a gente fez uma ação, no nosso caso, a gente nem faz ação, de repente, para um copo de compre um, leve dois, porque a pessoa não tem essa necessidade de comprar dois, né? Não é esse tipo de ação não funciona para a gente. Claro que a gente descobriu isso de forma empírica, mas cada vez que a gente coloca esse tipo de ação dentro de uma ferramenta, como uma ferramenta de previsão de demanda, isso ajuda a gente a compreender muito mais profundamente o nosso negócio. Então, eu acho que esse é um incentivo que nos faz também querer aperfeiçoar cada vez mais esse processo dentro da MAN, porque eu acho que fica mais fácil, puxa, estou precisando vender um pouquinho mais, o que a gente pode fazer? A gente consegue prever com um pouco mais de clareza o que funciona para o nosso negócio, né? Então, acho que essa seria uma das coisas. E eu acredito realmente que olhar para o funcionamento, né, para os KPIs, se envolver efetivamente numa reunião de consenso, entender onde estão os problemas dos desvios, entender, tomar esse tempo para discutir, mas investir um tempo de qualidade para discutir os KPIs desse processo, para entender aprofundadamente esse processo, acho que ajuda a você ter um pouco mais de segurança nessa tomada de decisão, nessa contratação, nessa decisão por caminhar por um processo. E aí eu acredito que quando você vislumbra essas possibilidades, fica mais fácil você conseguir decidir e se envolver por um processo como esse na empresa, né? Acho que para a gente isso foi bastante fundamental aqui. Nossa, que legal. O que você colocou é quase assim, usando uma solução que te dê esse poder de análise e diagnóstico, é como se você começasse a usar o método científico do ponto de vista de investimentos. Então, pô, vou investir em marketing, vou investir nesse canal, vou investir em uma mudança de altura de gôndola. E aí, pô, isso realmente está impactando a demanda? Como é que estava o nosso histórico? Como é que foi o desvio? Isso daí ele tem um embasamento estatístico ou não? O que, Uhum, na maioria dos casos, até pela quantidade de horas, né, para fazer o básico. Como exato. é que você vai fazer essa análise mais sofisticada e tomar mais tempo do time que deveria estar vendendo, né? Então, uma solução que abre essas possibilidades é como se você tivesse mais. Como você mesmo colocou, não é como se, é um fato, né? Vocês têm mais poder na decisão e embasamento para fazer Exato. algo que dê mais resultado para a empresa, e com certeza isso é qualquer pessoa executiva quer, né? Uma capacidade analítica para investir melhor. Você vai aumentando sua caixinha de ferramentas, né? Você vai tendo um pouco mais de clareza no que efetivamente mexe o ponteiro. Então, eu acho que isso é o que a gente precisa, né? Especialmente que você tem que tomar decisão rápido. Acho que isso faz bastante sentido. Muito bom, muito bom.
Agradeço muito, Marcela, por você investir esse tempo aqui conosco, compartilhar essas experiências. Essa visão, como eu disse, não é o padrão, ser puxada pela área comercial, então é uma ótima visão para contribuir com pessoas executivas de logística, do financeiro também, que tiveram essas iniciativas, em suas organizações, e trazendo esse potencial tão incrível, né, que tanto os softwares como agora muito a inteligência artificial traz para a gente, mas no fim é sempre em torno das pessoas. Então, como é que a gente ajuda as pessoas a tomarem decisões melhores, mais eficientes, com menos consumo de tempo, para que a gente consiga impactar cada vez mais as nossas organizações? Então, essa experiência fica aqui compartilhada com vocês que estão aqui conosco. Como diria o pessoal youtuber, deixe seu agradecimento, seu comentário, seu like, com certeza vamos responder. A Marcela também está no LinkedIn, se vocês quiserem o contato dela, por favor, adicionem, eu também estou, então ficamos aqui super à disposição a ajudar. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço e até o próximo podcast.